O que pode entender um velho gaúcho de 72 anos sobre a alta equitação inglesa? Esse era o pensamento que ecoava nas mentes céticas dos treinadores nos estábulos reais britânicos. No entanto, o milagre que estava prestes a acontecer pelas mãos desse domador brasileiro deixaria esses cavalheiros britânicos, tão orgulhosos de si mesmos, sem palavras. Porque os portões da realeza, à beira de um colapso nervoso, se abririam apenas para um homem vindo do sul do Brasil. Numa Inglaterra dominada pelo cientificismo, vamos testemunhar uma história emocionante provocada pela antiga sabedoria dos Pampas. Em 1980, nos estábulos reais, famosos por suas instalações de ponta, um homem de pele curtida pelo sol entrou no recinto. Seu nome era Dom Antônio, um senhor de 72 anos, um mestre da lida campeira que viveu a vida inteira sobre o lombo de cavalos nas vastas estâncias do Rio Grande do Sul. Por que chamaram um velho roceiro como este? Franziu a testa Charles Hampton, o treinador-chefe. Naquela época, o turf britânico vivia o auge dos métodos de treinamento baseados em dados científicos, monitores de frequência cardíaca, dietas baseadas em nutrição molecular e psicologia comportamental aplicada. Com essas tecnologias, os cavalos britânicos alcançavam resultados de classe mundial. De fato, na última década, a taxa de vitórias dos cavalos britânicos de 3 anos em competições internacionais era de 68%, superando de longe os 45% da França e os 52% dos Estados Unidos. Temos a ciência mais avançada, dizia Hampton aos colegas. Aquelas superstições do mato não têm lugar no mundo moderno. E de fato, os métodos de Dom Antônio pareciam, aos olhos modernos, terrivelmente não científicos. Ele não usava dados nem gráficos. Apenas sentava-se silenciosamente ao lado do cavalo, fitando-o profundamente. Às vezes colocava a mão calejada sobre o animal, como se sussurrasse segredos antigos, parecia um xamã das pradarias. Qual é o nível do hipismo no Brasil, afinal? Zombou o jovem treinador Robert. Eles só sabem laçar boi no mato. Os cavalos deles já venceram grandes prêmios internacionais? Na verdade, o hipismo brasileiro ainda buscava seu espaço no cenário mundial, e a tecnologia de treinamento nas fazendas estava longe da sofisticação europeia. Dom Antônio sentia aqueles olhares gelados, mas observava o cavalo em silêncio. A razão de seu convite era um puro sangue da família real chamado Glória do Rei, King's Glory. Este cavalo estreou com vitórias espetaculares, mas após um acidente traumático 6 meses antes, não permitia que nenhum humano se aproximasse. Os tratamentos mais modernos e terapias falharam. A única opção restante parecia ser a eutanásia. Hampton balançou a cabeça. Chamar esse gaúcho deve ser o último recurso desesperado. Como poderia a mandinga resolver o que a ciência não conseguiu? Sob os olhares frios dos ingleses, Dom Antônio caminhou lentamente até a baia de Glória do Rei. Lá, ele viu um belo animal cujos olhos transbordavam raiva e medo. Com licença, meu nobre, disse Dom Antônio, tirando o chapéu em sinal de respeito. Ao verem isso, os treinadores ingleses riram novamente. Na manhã seguinte, Dom Antônio chegou à frente da baia com um pequeno banco de madeira. Chegou antes de todos e apenas ficou lá, observando o cavalo em silêncio. O que você está fazendo? Perguntou Hampton, atônito. Estou escutando o silêncio dele, respondeu Dom Antônio sem se virar. Escutando? Nós passamos 6 meses coletando dados de todos os ângulos, retrucou o inglês. Eles haviam analisado tudo, padrões de comportamento, variações metabólicas, frequência cardíaca. Mas Dom Antônio ignorou os computadores. Em vez disso, observava o ritmo da respiração, o movimento das orelhas, o balançar da cauda. Eficiência zero, sussurrou o jovem Robert. Com nossos dados, entenderíamos isso em 5 minutos. No entanto, naquela tarde, algo aconteceu. Um cavalariço tentou limpar a baia e foi violentamente coiceado por Glória do Rei. O cavalo entrou em estado de fúria. Tragam os sedativos, ordenou Hampton. Mas Dom Antônio se levantou devagar. Espere um pouco, tchê. Ele colocou a mão na porta da baia e entrou. Os ingleses prenderam a respiração. Perigo. Saia daí, gritou Hampton.
Mas Dom Antônio, como se fosse surdo aos gritos, continuou caminhando em direção à fera. Glória do Rei empinou, mostrando as patas dianteiras ameaçadoras, mas o velho gaúcho não recuou. Aproximou-se devagar e a 2 metros do animal, sentou-se no chão de palha. O cavalo, confuso, olhou para ele. 10 minutos se passaram. 20. Aos poucos, a respiração do animal se acalmou. No olhar furioso, surgiu uma centelha de curiosidade. Inacreditável, murmurou Robert. Dom Antônio permanecia sentado, quase em meditação, emanando a paz das grandes planícies. Glória do Rei baixou a guarda. 1 hora depois, Dom Antônio levantou-se e saiu calmamente. Como você fez isso? Pressionou Hampton. Não fiz nada, sorriu o brasileiro com a serenidade de quem já viu muitas luas. Apenas fiz companhia a ele. Os ingleses se entreolharam. Aquilo era um fenômeno que sua ciência não explicava. Foi sorte, insistiu Robert. O cavalo só estava cansado. Mas no fundo, começaram a sentir que aquele velho vindo dos trópicos possuía algo que eles não compreendiam. Nos dias seguintes, Dom Antônio continuou sua rotina. Sem máquinas, apenas presença e alma. 1 semana depois, um problema inesperado ocorreu. Uma explosão em uma obra vizinha sacudiu os estábulos. O pânico se instalou. Glória do Rei enlouqueceu, chutando as paredes, prestes a se ferir gravemente. Chamem o veterinário, gritou Hampton. Mas antes que alguém chegasse, Dom Antônio entrou na baia novamente, ignorando os avisos. O cavalo estava espumando, olhos injetados de sangue. Dom Antônio sentou-se no canto e tirou do bolso uma velha gaita de boca harmônica. O que ele vai fazer? Observou Robert tenso. Dom Antônio levou o instrumento aos lábios e começou a tocar uma melodia muito suave. Era uma milonga lenta e melancólica, uma canção de ninar dos vaqueiros do sul, carregada com o cheiro da terra molhada e a saudade dos pampas. Inicialmente, o cavalo se assustou com o som, mas logo começou a inclinar as orelhas para aquela música. Dom Antônio não parou de tocar, aproximando-se lentamente. Glória do Rei, embora alerta, não atacou. No momento em que a mão de Dom Antônio tocou o pescoço do animal, o milagre aconteceu. O corpo do cavalo relaxou, soltando um longo suspiro, como se um peso tivesse sido tirado de sua alma. 30 minutos depois, Glória do Rei estava completamente calmo, comendo torrões de açúcar na palma da mão de Dom Antônio. O que é isso, afinal? Hampton não conseguia esconder sua confusão. O veterinário, ao chegar, ficou mudo diante da cena. Isso é clinicamente impossível, disse o médico. Dom Antônio saiu da baia e explicou: o cavalo sente o coração do homem. O importante não é transmitir raiva ou pressa, mas calma e afeto. É a conexão da natureza. Mas e a base científica? Questionou Robert. A ciência é importante, assentiu Dom Antônio, mas a conexão de coração para coração não precisa de fios nem máquinas. Naquela noite Hampton vigiou o estábulo sozinho. Glória do Rei dormia com uma paz que não se via há 6 meses. Será possível? Pensou ele. Um método não científico funcionou onde a medicina falhou. No dia seguinte, Dom Antônio fez um pedido: posso levá-lo para passear? Ele não sai desde o acidente, protestaram os ingleses. Se ele fugir, será um desastre. Mas diante da confiança tranquila do brasileiro, acabaram concordando. Dom Antônio não usou cabresto. Apenas caminhou ao lado do cavalo. Glória do Rei o seguia mansamente, parando para pastar como um cão fiel. Parece mágica, sussurrou um cavalariço. Mas para Dom Antônio não era mágica nem milagre. Era o resultado natural da doma racional baseada na confiança e no respeito, cultivada por décadas de vida no campo. Hampton, contudo, não podia aceitar a derrota de seus métodos. Não vou perder para um caipira sortudo. Ele desenhou um novo plano de treinamento baseado na mais recente fisiologia do exercício. Vou provar a força da ciência. Enquanto isso, Dom Antônio continuava apenas convivendo com o cavalo. Escovava-o com uma rasqueadeira, conversava com ele em português, ou apenas ficava sentado. O que aquele velho está fazendo? Robert não entendia.
Mas o pelo de glória do rei voltou a brilhar, e a vida retornou aos seus olhos. Um dia, Dom Antônio sugeriu: acho que já podemos começar exercícios leves. Hampton viu sua chance. Vamos usar nosso programa especial. Coloquem os monitores cardíacos e o GPS. Dom Antônio balançou a cabeça. Não precisa de máquinas. Basta ouvir o tropel e a respiração. Selvageria, zombou Hampton. Decidiram treinar com os dois métodos. No primeiro dia, a equipe de Hampton tentou equipar o cavalo com aparelhos. Glória do Rei resistiu violentamente. Por que isso? Frustrou-se Hampton. Quando foi a vez de Dom Antônio, ele apenas entrou na pista. O cavalo se acalmou imediatamente e esfregou o focinho nas mãos calejadas do gaúcho. A ansiedade de Hampton crescia. A ciência estava falhando? Semanas depois, Sir James, o diretor de hipismo da realeza, veio inspecionar. Hampton apresentou gráficos complexos. Análise brilhante, elogiou Sir James. Hampton estufou o peito. Então foi a vez de Dom Antônio. Não tenho gráficos, disse ele. Apenas fique um momento com o cavalo. Glória do Rei viu Dom Antônio e relinchou de alegria. Virou-se para Sir James com um olhar doce. É espantoso, Sir James arregalou os olhos. Parece outro animal. Ele nunca desistiu, disse Dom Antônio, acariciando a testa do cavalo. Só estava esperando alguém em quem pudesse confiar. Mas não sabemos se ele pode correr, interrompeu Hampton. Foram para a pista. Com os equipamentos de Hampton, o cavalo ficou tenso e travado. Desempenho medíocre. Então, Dom Antônio entrou. Sem máquinas. Apenas ele e o cavalo. Começaram a trotar lado a lado, e logo o cavalo disparou num galope elegante e poderoso, recuperando seu brilho antigo. Não é mágica, disse Dom Antônio a um Hampton atônito. É apenas entender o sentimento do animal. Hampton finalmente teve que admitir: havia coisas que os dados não mediam. Meu método estava errado? Perguntou o inglês. Não estava errado, sorriu Dom Antônio. Apenas incompleto. Ciência e coração. Ambos são necessários. 2 meses depois, veio o convite para a corrida real internacional. Ele não está pronto, disse Hampton. Mas a ordem real era absoluta. Na coletiva de imprensa, jornalistas estrangeiros zombaram. Um velho gaúcho treinando um cavalo real? Ridículo. Pierre Dupont, um jornalista francês, provocou. Acha que vai ganhar com seus métodos arcaicos? Dom Antônio respondeu sereno: não é sobre ganhar. Se o Glória do Rei sentir a alegria de correr novamente, já será o suficiente. Risos na plateia. No dia da corrida, enquanto outros treinadores checavam monitores, Dom Antônio apenas tocava sua gaita de boca baixinho para o cavalo. Glória do Rei estava mais calmo que qualquer outro. A corrida começou. Todos largaram com precisão científica. Glória do Rei saiu no seu próprio ritmo, quase passeando. Acabou, pensou Hampton, cobrindo o rosto. Mas na última curva, o milagre aconteceu. Glória do Rei acelerou como se tivesse asas. Ultrapassou os adversários com uma força avassaladora. A multidão rugiu. Ele cruzou a linha em segundo lugar. Perdeu o ouro, mas para um cavalo que quase foi sacrificado, aquilo era uma vitória lendária. Como você fez isso? Perguntou Pierre Dupont, chocado. Porque ele queria correr, respondeu Dom Antônio. Não há outra razão. No banquete real, Sir James brindou. Hoje vimos algo além da ciência. A arte de Dom Antônio. O jornalista francês se curvou. Desculpe, subestimei sua técnica. Dom Antônio balançou a cabeça. Não é técnica. É amor pelo cavalo. Isso é algo que todo ser humano tem, não importa o país. Todos se emocionaram. No dia da partida de Dom Antônio, Hampton correu até ele. Fique mais um pouco. Ensine-nos sua técnica. Vocês não precisam da minha técnica, disse o brasileiro, enquanto o cavalo esfregava o nariz em sua mão pela última vez. Só precisam de coração. A confiança não se mede com máquinas.
Meses depois, chegou uma carta dos estábulos reais ao Brasil. Hampton contava que haviam adotado um novo método, uma fusão de dados científicos e diálogo emocional. Havia uma foto de glória do rei feliz, cercado pelos treinadores ingleses. Dom Antônio sorriu ao olhar a foto nas vastidões de sua estância. A verdadeira amizade internacional não é vencer o outro, mas aprender com ele. A fria ciência britânica e o calor humano brasileiro haviam se unido. E até hoje nos corredores da realeza britânica a lição do velho gaúcho ecoa: